papo vai começar. Isso é um podcast. Podcast. Você sabe o que é isso? Um podcast? Como é que começou isso tudo, não é? Olha, começou num estúdio de rádio na Noruega, pelo menos é o que se tem notícia, né? De um cara fanático por rádio no formato antigo. Esse norueguês, funcionário da MTV, resolveu brincar no estúdio e falou, cara, isso é muito interessante. 1999, ele então entendeu que mais do que uma entrevista, ele queria verdade, um papo como se estivesse talvez num boteco, num bar, numa sala, né? E não é que o formato desse camarada tomou conta do mundo inteiro. É isso aí. Previsão de mais de 2 bilhões de dólares envolvidos nesse formato que tomou conta dos Estados Unidos, do mundo, chegou no Brasil e ocupou espaço aí, talvez no seu telefone celular, no seu Android, no seu iPhone. E é por isso que eu resolvi, então, não entrevistar o meu convidado de hoje. Eu resolvi conversar com ele e escolhi a dedo esse cara que eu tenho profunda admiração pela verdade que ele passa, pela experiência que ele tem e teve profissionalmente e ainda tem, pelo que ele tem a contribuir, a colaborar. Nosso assunto? Rádio. Isso aqui, ó. Tá vendo esse pretinho aqui, famoso, que antigamente a gente tinha que erguer uma antena? Rádio. Esse negócio aqui mudou completamente, cara. Mudou. Praticamente ninguém ouve rádio assim nesse aparelho mais. Ele chama-se Antônio Leal. Antônio Leal. Leal, tudo bem com você? Beleza. Prazer ter você aqui. Cara, eu te escolhi, antes de mais nada, porque sou seu admirador. Queria dizer isso publicamente. Obrigado. E eu vou revelar isso aqui para quem está nos acompanhando. O Chacrinha dizia que não se cria, tudo se copia. Ele tinha uma frase assim, né? Mais ou menos nada isso. se cria, tudo se copia, né? Uhum. Então eu também copiei. Né? O slogan que eu uso hoje no rádio, um abraço do tamanho do Brasil, não foi copiado de quem você pensa. Foi copiado dele aí, do Antônio Leal. Eu ouvi o Antônio Leal mandar um abraço do tamanho do Brasil alguns anos atrás no rádio. Eu falei, cara, isso é muito bacana. Do tamanho do Brasil, então é isso que eu vou ficar para mim. Eu roubei de você esse slogan, Leal. Fez bem. Me perdoe, mas não, fez muito bem. Eu sou até contra copiar, mas se tiver que copiar, você copia quem sabe, quem faz bem feito e quem faz com poesia, quem faz com amor. Leal, e é essa a impressão que eu tenho de você. Um cara que faz comunicação na essência. Como é que isso nasceu, cara? Cara, é o seguinte, eu costumo dizer, olha, uma coisa é você ser ou ter talento para comunicar com as pessoas, né? Outra coisa é você se comprometer com isso, né? Você entender isso como uma ferramenta poderosíssima que pode melhorar ou piorar a vida das pessoas. Uhum. A comunicação já foi usada para fazer muita coisa boa e foi usada para fazer muita coisa ruim, não é? E os veículos são as pessoas que criam, são as pessoas que falam nos microfones, são os entre aspas, comunicadores ou não é? Então, eu sempre tive muita responsabilidade com isso. Eu sempre me preocupei muito em estar transformando ou ajudando a transformar alguém através das coisas que eu penso, né? Ou pensava como verdade. Eu sempre tive muito medo de estar equivocado em alguns conceitos, entendeu? E passar isso adiante. Então, assim, eu sempre fui muito cuidadoso. E, por ser muito cuidadoso, eu tive que pensar muito, né? Eu costumo dizer, eu sou um pensador prático, né? Você tem grandes filósofos, né? Gente que escreveu muita coisa e tudo, de Spinoza a Nietzsche e tal. Agora, eu sou uma pessoa
que adquiriu o hábito de pensar, né? E foi pensando, né, que eu consegui viver profissionalmente quase a minha vida inteira na vanguarda. Agora, você veio de uma cidade que é Inhumas, aqui no interior de Goiás. Eu era garoto ainda, eu me lembro. A primeira lembrança que eu tenho de Inhumas é do Grêmio, não é? Era uma cidade do... Apresentei o Grêmio algumas vezes. Era a cidade dos festivais. Já numa época que os festivais praticamente estavam acabando, né? Porque os festivais fizeram sucesso nos anos 60, né? Depois a gente teve, nos anos 80, tivemos um grande festival no Maracanãzinho, e algumas cidades do interior tinham os seus festivais. Naquela época, algumas tinham ainda um festival. E o Grêmio... O Grêmio marcou época, não é? O Grêmio era um festival de música, artes plásticas e literatura. Então, ele tinha um certo poder por conta disso. Ele era um festival grande. Então, né? era uma... E trazia gente muito boa. Sim, sem dúvida. Era uma cidade, então, que tinha... O Ivan Lins, por exemplo, é um cara que sempre esteve lá. Sim, entendeu? Ivan Lins. Eu estava no Rio de Janeiro, e aí Leal, arruma uma pessoa para participar aqui, algum jurado e tal. Cara, o cara que veio na minha mente, na mesma hora, no mesmo segundo, foi Adelson Alves. Aí, conversei com o Adelson, ele topou na hora e veio, cara, veio para o Grêmio. Chegou aqui, né? Não podia dar outra, ele deu um show, né? Porque o Adelson... Você é um dos poucos que conseguiu fazer o Adelson mas ele veio. Vir, né? Porque ele é arredio, né? Eu sei, mas ele veio. E outra coisa, né? Olha só que detalhe interessante. O Adelson... Porque o Grêmio envolvia... Gente, para quem não sabe quem é Adelson Alves é um comunicador de rádio, trabalhou na Rádio Globo durante muitos anos, e ele além de comunicador, é um cara ligado à produção musical. Então, praticamente, ele foi quem revelou Clara Nunes, Alcione, talvez, não sei se João Gilberto... Não, mas o grande detalhe do Adelson é o seguinte, ele... Na minha opinião, é o cara que mais entende de samba no Brasil, né? Samba raiz, né? Samba raiz, música, enfim, a música raiz no Brasil, não importa qual seja, mas de samba é brincadeira o quanto ele entende. E durante os anos dele na Rádio Globo, né? O slogan era o amigo da madrugada e tal. O Adelson sempre foi um comunicador com muito conteúdo, mas muito conteúdo, entendeu? O Adelson deveria, assim, o rádio verdadeiro, né, o rádio de verdade, vamos dizer assim, deve muito a ele. Para o seu público ter uma ideia do que era o Adelson, o Grêmio, naquela época, tinha assim, o envolvimento do prefeito, da prefeitura e tal. Então, era um negócio assim, que envolvia a cidade e tal. Né? Aí vem o Adelson, né? Chegou no aeroporto e tal, aí mandaram o motorista do prefeito lá e tal, para buscá-lo e tudo. O Adelson entrou no carro, não sei mais o que e tal. Aí perguntou para o motorista, falou assim, você está me levando para onde, né? Aí o motorista falou, não, eu estou te levando, o senhor vai ficar na casa do prefeito e tal. Aí ele virou para o motorista e falou assim, olha, seguinte, eu agradeço muito o prefeito e tal, mas na casa do prefeito não vou ficar não. Eu vou ficar na casa do seu Turcão, que é o pai do Leal. É lá na casa dele que eu vou ficar, entendeu? E não teve ninguém que convencesse o Adelson a ficar em outro lugar. E a gente só descobriu isso quando ele falou. E ele ficou na minha casa, na casa do meu pai, lá em Umas, né, que era uma casa muitas vezes mais simples do que a casa do prefeito, vamos dizer assim. E olha, para quem não conhece o Adelson, ele é inacreditavelmente simples. Ele é talvez o primeiro, o primeiro cara do Brasil que não usa telefone celular. Você conhece alguém? E vou te dizer... É o único que eu conheço, não usa celular. Vou te dizer, vou aproveitar a frase inacreditavelmente. Né? O Adelson e olha que eu conheci o Adelson trabalhando, eu conheci o Adelson em demandas, né? Eu substituí o Adelson na Rádio Globo quando o pai dele faleceu, que, aliás, eu tive que convencê-lo, porque eu fui escalado para substituí-lo, de repente chegou o Adelson para trabalhar. Falei, não, Adelson, não, cara, seu pai faleceu hoje você não vai trabalhar. Né? Aí me lembro que botaram um cara lá que era assim, que era uma espécie de... que ajudava no programa e tal, que era da Mangueira, chamado Perna. Botaram o Perna lá para traduzir, né, o que os convidados
do programa iam falar, porque eles era um dialeto, na verdade. Incrível, né? Do morro e tal. Assim, um dialeto, mas um dialeto mesmo. E o Perna lá do meu lado, e eu fazendo o programa do Adelson, e o Perna lá ajudando a traduzir. E foi assim, mas deu tudo certo. Então, o Adelson, usando essa palavra que você disse aí, inacreditavelmente humilde, eu diria, o Adelson é inacreditavelmente honesto. Íntegro, né? De uma integridade impressionante. É por isso que eu falo, assim, como comunicador, eu nunca vi ninguém, né, ter uma posição tão pura, sabe, como o Adelson teve. Né? Já assim, que o nosso assunto é comunicação, é rádio, fica aqui o nosso abraço ao Adelson, que completou na semana passada 84 anos de vida. Cara do caralho. Ele talvez dos monstros sagrados daquela época, com sobrou certeza. ele e o Paulo Giovanni, né? Não, o Adelson, assim, se você me perguntar, Leal, qual é o comunicador que tem que ficar para o resto aí da eternidade e tal, não sei mais o que, assim, o nome... Ele, né? Eu vou dizer para você, ó, eu colocaria, em primeiro lugar, pela integridade dele, por fazer comunicação com o objetivo certo, porque esse aqui é o problema, você entendeu? Eu colocaria o Adelson. Agora, como um comunicador que exacerbava talento, entendeu? Eu colocaria o Gilberto Lima, né? Que era também um comunicador assim que transpirava que talento. Saudade desse cara, né? O Gilberto então, assim, era maravilhoso. O Gilberto Lima já não, né? Já é um saudoso Gilberto Lima e tudo. Mas o Adelson está vivo. O Adelson merece todas as homenagens, porque ali é o que eu disse para você no começo do programa. Eu sempre tive a preocupação de entender que, como comunicador, a responsabilidade que nos cerca é um negócio muito sério, cara, porque você muda a cabeça das pessoas. Entendeu? Essas pessoas colocam você num pedestal e começam a te ouvir, começam a acreditar no que você fala. Enfim, então existe aí uma grande responsabilidade. Por quê? E você imagina agora nesse tempo de polarização política, não é? Isso é um bom exemplo. É extremamente perigoso o fato de você ser da esquerda ou da direita, conservador ou progressista. Quer dizer, você não pode irresponsavelmente, simplesmente porque você é um comunicador, chegar aqui, defender a sua bandeira e desconsiderar o resto. Eu sempre achei responsabilidade acima de tudo, né, quando cara? eu levo os meus fãs, né, isso quando eu estava no ar, né, quando eu fazia lá o rádio, na época do rádio e tal, quando eu fazia, eu sempre me questionei a esse respeito. Só, por que você não diz aí no ar em quem você vai votar? Porque eu não quero influenciar as pessoas nesse rumo. Sim. Sabe por quê? Porque eu tenho as minhas convicções e o meu voto ele está lastreado no meu conhecimento até aqui. Mas e se eu estiver errado? Deixa de ser meu erro e passa a ser erro de centenas, talvez milhares de pessoas. Cara, que responsabilidade isso, né? Pois é. Isso é eu nunca consegui me livrar disso. Partindo desse pressuposto, o microfone é uma arma, né? Com certeza, sempre foi. É uma arma perigosa até, né? Sempre foi. Ela é perigosa para o bem e para o mal, né? Extremamente afiada, porque é o seguinte, olha, aqui, vamos lá, como eu sou comunicador, né, como eu raciocino como comunicador, como eu sei onde eu quero chegar e tal, eu posso usar esse talento a meu favor e contra as pessoas que estão me ouvindo. Eu posso levar essas pessoas ao erro até com uma certa facilidade. Quantas e quantas vezes eu ouvi na minha vida, Leal, você tinha que montar uma igreja, Leal, cara, você ia ficar bilionário. Cara, é mesmo? Você acha isso? Ou seja, isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu jamais me permitiria fazer isso, usar esse talento nessa direção. Agora, eu estou dando um exemplo radical para você entender. Então, quando você está no ar, né, assim, a gente estava falando agora há pouco aqui em off sobre o Amor Sem Fim, que foi uma coisa que eu criei lá no Rio de Janeiro nos anos 80. Daqui a pouco você vai me contar um pouco dessa história. E arrebentou de fazer sucesso.
a proposta era falar de amor, entendeu? Então, quando eu falava de amor, eu estava falando o que eu pensava realmente, entendeu? Eu estava sendo sincero com as pessoas. E aí, cara, o resultado foi fantástico, entendeu? Impressionante isso. Enquanto as pessoas que diziam, entre aspas, que falavam de amor, na verdade, estavam falando de melancolia, de tristeza, de desencontro, entendeu? Ou seja, tinha nada a ver com amor. Amor é uma coisa feliz, amor é uma coisa boa, positiva, construtiva, tem nada a ver com infelicidade, compreendeu? Agora, fala assim, Leal, mas eu ouvi esse tipo de argumento. Leal, mas a música romântica, normalmente, ela é baixa astral. Como é que vai ser? Eu falei, cara, a música pode até ser, mas eu não vou ser, não. Entendeu? Eu me lembro um dia que eu estava no ar e aí eu contei uma piada. Alguma coisa me veio, fiz uma piada. O telefone tocou na mesma hora. Era o Biasi, que era o diretor da Rede Cidade, né? Leal, cara, Amor Sem Fim agora tem piada, cara. Eu falei, por quê? Qual é o problema? Piada, cara. Programa falando de amor, piada. Aí eu dei o seguinte exemplo para ele. Falei, Biasi, me responde aqui uma coisa. Você está noivo, né? Tô. Pois é. Como é que é quando você vai com a sua noiva para um motel? Chega lá, você senta de um lado da cama, ela senta do outro, aí você tira o sapato, aí você tira a meia, e dobra a meia, bota num lugar, depois você tira a calça, aí vocês choram um pouco, e aí depois vocês começam a transar. É assim que acontece? Ou não é uma coisa feliz, alegre, que você tem 300 motivos para comemorar e tal, não sei o quê? Aí ele virou para mim e falou assim, Leal, você não tem jeito. Porra, eu não devia ter ligado, Leal. Eu podia dormir sem essa. Entendeu? Ou seja, então, amor é isso, cara. Sabe? Amor amor é construção, não é destruição. Não, deixa eu usar uma expressão aqui, então, que tem mais a ver com os dias de hoje. Amor não é sofrência. Com certeza. Amor não é sofrência. Não é? Porque sofrência hoje virou uma modalidade musical, né? É só sofrimento. Você praticamente não ouve poesia, você ouve composições de desenlaces, né? Sim, terminou o namoro, sofrimento. Acabou o amor, ela me traiu, ela não sei o quê. É o que deu errado. O que deu errado. Será que não dá para falar de amor no que deu certo? Esse tipo de sentimento, e engraçado, assim, já que você tocou nesse assunto, nem tem a ver com que a gente, digamos assim, com o eixo desse negócio aqui, mas é importante. É assim, eu estou indo bem, né? Eu não quero te entrevistar, não. Não, tá ótimo. Eu quero exatamente fugir da entrevista. Eu quero tocar a bola. Tá, beleza, tá ótimo. Então, Vamos assim, lá. por exemplo, né? Hoje, se você imagina uma praça, né? Como assim, sei lá, numa sexta-feira, meia-noite, que você já paquerou, já fez, aconteceu, não sei mais o que e tal, e aí você tem lá aquele grupinho que sobrou, né? E que você vai conversar ali até 2 horas da manhã, ok? Eu já passei por isso muitas vezes, você deve ter passado, e muita gente já passou. Claro. Aí, naquele momento ali, que as pessoas estão loucas para falar dos seus desajustes, né? Das coisas que as fazem sofrer e tal, não sei mais o quê, se você quiser fazer sucesso entre elas, você dá corda para aquele sofrimento, certo? Por isso, a música que fala da traição, do desencontro e tal, vai dar certo, porque você está dando corda para aquela pessoa sofrer mais, compreendeu? E aquele sofrimento faz bem, porque muitas vezes você pensa assim, cara, aí foi maior do que o meu sofrimento. Não aconteceu só comigo. Não aconteceu só comigo e tal. Agora, quando você faz o contrário, né, e mostra para aquela pessoa que aquele sentimento destrutivo está acabando com ela e dá o caminho certo para ela, ela renasce. Entendeu? A diferença entre uma coisa e outra é brutal. E eu sempre optei por isso. Aí, Leal, você gosta de problema, né, cara? Porque assim, cara, como é que você deu conta de ficar ouvindo aquela pessoa, contar aquela história triste para você? Pois é, ela precisava de um ouvido e eu estava lá escutando. Agora, depois que ela terminou, repara que o que eu falei para ela não tinha nada a ver com coisa negativa, não tinha nada a ver com destruição, com desconstrução, com nada disso. Agora, partindo disso aí, o comunicador,
ele tem que ser um pouco de psicólogo, Com certeza. psicoterapeuta, Claro, é lógico. até psiquiatra, Não, quem sabe. Até porque você é colocado, por exemplo, né, vamos falar aqui, Rádio Globo. Rádio Globo, cara, era a maior emissora do Atlântico. Uhum. Aconteceu várias vezes de estar falando lá, de botar um ouvinte no ar e o cara está nos Estados Unidos, está no Oriente Médio. A gente está falando do tempo de rádio AM, AM, viu, gente? Rádio AM. Hoje não tem AM mais, né? Então, naquela época, além de AM, a Rádio Globo tinha onda curta. Então, aí que vai longe mesmo, né, e tal. Enfim, então, para você ter uma ideia, isso anos 80, então, a Rádio Globo pegava à noite, ela tinha uma frequência que era 1220, né? AM, onda média. Então, essa frequência, esse canal 1220 era um canal livre. O que significa isso? Que em nenhuma cidade brasileira tinha a mesma frequência. Outra emissora usando aquela frequência. Uhum. Isso era um canal livre, como era o canal da Rádio Mundial também, que era outro canal livre. Uhum. Então, por ser canal livre, a Rádio Globo literalmente pegava no país inteiro à noite. Incrível. Então, coisas muito interessantes aconteceram comigo lá. Tanto... Você foi bem novo para lá, né? Fui, cara. Eu fui... 20 e poucos anos, talvez né? Eu tenha sido o comunicador mais jovem da Rádio Globo. Porque... Você tinha trabalhado em Goiânia antes? Tinha, não. Eu cheguei na Rádio Globo, eu já tinha trabalhado na TV Globo, em Brasília, cara. Ah, eu sempre fui muito precoce. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu já tinha muita experiência. Você encarou um rádio com quantos anos a primeira vez? 15 anos. 15 anos, cara? 15. Aqui em Goiânia? Não, lá em Umas. Em Umas? Aí fui para Brasília e fui trabalhar numa rádio da Rede Gaúcha aos 17. Olha só. Lá tinha uma rádio chamada Alvorada, não tinha? Essa aí mesmo. Era a rádio do Mário Eugênio, não? Essa rádio, ela, quando eu cheguei lá, ela tinha sido vendida para a Rede Gaúcha 0 hora. O Mário Eugênio, que eu estou citando aqui, foi um radialista famoso que foi assassinado na porta da rádio. Ele era polêmico lá em Brasília e tal. Não peguei essa Não foi fase. dessa época, não, né? Não. Já eu acho que dos anos 80, Só né? para o seu público entender o que era ser comunicador de uma rádio como a Rádio Globo, do tamanho dela. E menino, né? Porque era assim, ó, você poderia... o presidente da República podia estar te ouvindo, uma pessoa, um gari podia estar te ouvindo, um advogado, um médico, um engenheiro, um general, um soldado. Ou seja, a audiência era extremamente eclética. Então, você tinha que ter uma postura, porque você não sabia nunca o que ia acontecer quando o contra-regra disse, Leal, posso botar um ouvinte no ar? Pode. Aí ele botava o ouvinte e me passava o nome da pessoa. E aí começava uma conversa. E, às vezes, a pessoa dizia para mim assim, cara, eu estou com vontade de suicidar. Cara. E aí? Aí você faz o quê? Aí você pensa num sujeito com 22 anos, talvez, né? E eu já tinha muita experiência, porque, assim, essa questão de você ser uma pessoa que gosta de refletir sobre as coisas, você entendeu? Que gosta de observar as pessoas, eu sempre fui... Você tinha isso, da sua personalidade, isso né? Já nasceu comigo, na verdade. Uhum. Então, aí a pessoa diz para você, olha, eu já pensei várias vezes em suicidar. E aí? Aí faz aquele, né, sabe, todo mundo no estudo toma aquele choque, aí um põe a mão na cabeça, começa a coçar, e agora, cara? E agora? Ou seja, aí, imagina só, se você errar na medida, entendeu? Você acaba com a vida do cara. De repente, essa pessoa suicida e pronto. Você entendeu? Ou seja, então, o rádio, naquela época, era isso. Do mesmo jeito que uma pessoa, por exemplo, que eu uma vez, assim, um outro lado completamente diferente. Eu atendi, botaram um ouvinte lá e tal, o cara, Leal, e aí, como é que vai? Estou aqui na Belém, Brasília e tal, passei por um caminhão, o motorista está com um problema lá numa peça, tal, não sei o quê, da ponta do eixo dele, e eu achei interessante que ele estava ouvindo você no caminhão lá e tal, não sei o quê, e aí ele pediu ajuda, e o que veio na minha cabeça foi ligar
pro cara do rádio, que era você. Olha. Aí ele parou numa cidade próxima e ligou para mim na Rádio Globo. E eu no ar. Ele ligou pro cara do rádio. Exatamente. Você vê o peso que tinha o rádio. O rádio naquela época. Esse cara, o cara que me ligou, ele falou para mim assim, ó, eu tô te conhecendo agora, porque eu ouvi lá, eu estava te ouvindo e tal, né? E aí eu falei, pô, você tá ouvindo? Ele falou, não, eu tô ouvindo o Antônio Leal na Rádio Globo e tal, eu gosto desse programa dele, não sei mais o quê. Era um programa que fazia no domingo à noite, né, e tal. Aí, cara, ele falou, ó, então eu tô te ligando por isso e tal. Eu falei, tá bom, que ponto que é? Ele me deu lá o quilômetro, não sei das quantas e tal, o que era a peça, era uma ponta de eixo, me deu lá, era um Mercedes, não sei se era 1313, 1113, eu não me lembro direito, mas era isso. Eu anotei, cara. Falei, beleza, então tá ótimo, deixa comigo. Tal. Pá, e aí comecei, ó, você está na Belém, Brasília, caminhoneiro, atenção, não sei o quê, Belém, Paraná e tal. E comecei, e fui criando uma brincadeira em cima daquele negócio. E foi. Eu fiz isso durante 1 hora, mais ou menos. E aí, encerrei ali e tal, e continuei o programa, acabou, passou. Aí, uns 3 meses depois, estou eu chegando na Rádio Globo numa quinta-feira, quarta-feira, para trabalhar numa outra coisa completamente, num horário que não tinha nada a ver com isso. Como eu era coringa, e tem outra coisa, eu era coringa, eu fazia... Substituía os principais comunicadores. Aí, cara, estou eu chegando na Rádio Globo, o porteiro falou assim, ó, tem um rapaz aí que está te esperando, tem 1 hora mais ou menos e tal. Aí eu falei, quem? Aí ele apontou, o cara estava embaixo de uma árvore que tinha lá em frente à Rua do Russo, 434, na Glória, que era o endereço do Sistema Globo de Rádio. Aí eu apontei o dedo para ele assim, aí ele olhou para mim e falou assim, quer falar comigo? Aí, Leal, eu falei, aí eu desci lá para falar com ele. Cheguei lá e falou assim, cara, deixa eu te falar, eu sou o motorista do caminhão. Aí eu, que caminhão? Né? Porque era tanta coisa. Audiência grande daquela, que era né? tanta. Falei, que caminhão? Não, o caminhão da Belém, Brasília, da ponta de eixo. Aí eu lembrei, porque aí não tinha como, né? Eu falei, cara, e aí? Pô, e aí, você está agora no Rio? Não, eu ando no Brasil inteiro e tal, mas eu prometi para mim mesmo que quando eu viesse no Rio de Janeiro, eu vim aqui na Rádio Globo te conhecer, para te agradecer. Eu falei, cara, deu certo? Ele falou, cara, deixa eu te falar. Apareceram umas 5 ou 6 pontas de eixo, um monte de caminhoneiro, virou uma festa. Gente da cidade, então, gente das cidades próximas, com carro pequeno, gente com comida, com não sei o quê, com água. Virou um tumulto na Belém, Brasília. Que isso, Ou seja, por quê? O poder da comunicação, né? Então, ou seja, como é que eu consigo... Porque eu levei aquelas pessoas, eu abri no coração daquelas pessoas, vamos dizer assim, a necessidade de ajudar, cara. Aquilo ia fazê-las felizes, entendeu? Elas seriam felizes em ajudar aquela pessoa. E deu certo. Uma outra vez, Paulo, prometo que é só mais essa história que eu vou te contar. A gente está aqui para ouvir história mesmo. Uma outra vez eu estava na Rádio Globo, olha só, aí entra o comunicador fora do microfone, aí entra quem você é. Estou eu na minha sala, na Rádio Globo, tal, não sei o quê, e isso era por volta de umas 9 e pouco da manhã, né? Aí, de frente à minha sala, ficava a sala do Haroldo de Andrade, que é o outro monstro da comunicação, ícone, né, e tal, que também já faleceu, e o telefone tocando, e aquele troço começou a me incomodar, porque não parava de tocar, né, cara? Aí eu falei, cara, mas não tem ninguém. E o Haroldo, com toda a produção dele, no ar, fazendo programa, ao vivo. Aí eu fui lá, peguei o telefone e atendi, na sala do Haroldo. Aí atendi, o cara falou assim, cara, é o seguinte, ó, eu estou falando aqui do Hospital dos Servidores do Estado, meu nome é fulano de tal, e eu estou aqui com o meu filho, que é uma criança de 1 mês e pouco, ela tem um problema sério no coração e precisa de um exame, não sei das quantas, e falou lá que o exame, e esse exame, eu não posso tirar meu filho do hospital, porque se a gente tirar ele daqui e colocar ele numa ambulância, ele vai morrer no trajeto até no hospital. Agora, tem uma unidade, móvel que faz esse tipo de exame. Eu não me lembro que exame que era. Eu sei que era fundamental para aquela criança, né? Aí eu falei, e aí? Eu falei, cara, me ajuda aí. Eu preciso achar essa unidade. Alguém precisa vir aqui no hospital fazer o exame desse menino, né? Aí eu falei, cara... E o Haroldo de Andrade no ar. O Haroldo no ar. Aí eu falei, então, fala o seguinte,
me dá seu telefone aí. Aí peguei o telefone e tal, anotei lá, porque naquela época não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Tinha um bip que eu utilizava, que quando alguém queria falar comigo, ligava no bip, ele tocava, você sabia, você ligava na central do bip para ver, escuta, que recado que é? Não, ó, liga no número tal, era desse jeito. Cara, então, o Leal tá falando de uma época... Leal tá falando de uma época que não tinha celular. Você acredita no negócio pois desse? é. Né? É inimaginável. Não tinha celular e não tinha a necessidade do celular, que esse é um outro assunto que a gente pode até conversar. Repara que veio o celular, criaram a necessidade, você ficou refém dessa porra, entendeu? Mas tá, vamos lá. Aí, falei, me dá anotei e tal, daqui a pouco eu te dou um feedback aí qualquer, beleza. Aí peguei aí fui num telefone interno, liguei para a telefonista e falei para ela, falei, ó, liga para mim no Ministério da Saúde, lá em Brasília. Não sei por que isso veio na minha cabeça. Eu sei que foi a ideia que eu tive na hora. Uhum. No Ministério no Ministério da Saúde, eu falei, eu quero falar com o ministro da Saúde. Eu era comunicador da Rádio Globo. Isso tinha um peso, né? Claro. Tá. Aí, ela passou um tempo lá, ela devolveu a ligação, ó, tô na é uma secretária aí e tal, mas é o Ministério da Saúde. Falei, beleza, passa aí. Aí ela passou a ligação. Aí eu falei, ó, o seguinte, está acontecendo... Aí eu contei o caso assim rapidinho, está acontecendo isso. Tem uma unidade aqui no Rio de Janeiro que faz esse tipo de exame, que pode ir no hospital, porque a criança não pode sair de lá. Se ela sair, ela vai morrer. Então é o seguinte, na minha cabeça, a única pessoa que pode resolver isso assim, com uma ordem, é o ministro da Saúde. Você é a secretária dele? Eu vou, não sou não, mas é o seguinte... eu sou a terceira, quarta, quinta secretária, sei lá, daqui até no ministro tem não sei quando, mas eu vou passar direto para a secretária dele. Uhum. E passou. E aí eu mandei bala de novo, rapidão, né? Porque o negócio estava... Aí a mulher, cara, não vou... Assim, uma voz muito doce, muito sossegada, acho que ela era mãe, sabe? E ela me escutou direitinho e falou, olha, meu filho, já era uma senhora, né? Ela me falou, olha, meu filho, é o seguinte, o ministro está no Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer o seguinte, me dá o seu telefone, eu vou tentar achar ele lá no Rio de Janeiro, vou passar o recado para ele e vamos torcer para ele ligar para você. Aí eu dei o telefone... o telefone que não era ramal, né? Uhum. Eu dei o telefone lá que era aquele que tinha tocado lá, que era um número qualquer, que não era, porque eu falei, vou dar o telefone geral, vai que dá ocupado, tal. E aí, meu amigo, peguei o telefone, liguei para o cara lá do hospital, falei, ó, seguinte, estou esperando uma ligação do ministro aqui, vamos ver se ele liga. Cara, não, cara, desesperado, né, e tal, beleza. Aí, passou uns 40 minutos, cara, o telefone tocou e eu, alô. Ele falou assim, Leal? Falei, é o ministro tal. Falei, ministro, deixa eu explicar. Ele falou, não, eu já sei qual é o problema, eu só quero que você me dê o endereço do hospital. Falei, é o Hospital do Servidor do Estado. Ele falou, liga lá e avisa que já passei, não era ambulância, era um outro termo, mas era uma unidade móvel com aquilo, já está indo para lá. Pode falar para preparar tudo, acho que o cara era médico, né? Moral da história. Deu certo, ok? Aí, cara, passou mais ou menos uns 30 dias, me chama o Mário Luiz, você sabe quem é, né? Sim. Pois Mário Luiz, para quem não sabe, está nos acompanhando aí no seu celular, foi um diretor da Rádio Globo da época, né? Ele era diretor de programação lá, ele era uma espécie de manda-chuva lá, né? Não era o manda-chuva, que na minha época lá, o cara que estava acima dele era o Paulo César Ferreira, que era o superintendente. Mas Mário Luiz, me chama o Mário Luiz, e aí falou assim, ó, Paulo César Ferreira, né? Pediu para te entregar isso aqui. Era um envelope. Estava assim, tinha um P/Leal. Aí eu peguei o envelope, cara, falei, ué, Paulo César Ferreira pediu para me entregar, né? Peguei o envelope, ele falou assim, vai abrir não? Falei, ué, posso abrir. Aí abri. Aí abri um negócio assim, sabe? Uma cacetada de assinatura, mas tinha assinatura para capeta lá, meu irmão.
E aí, no final, tinha um texto contando o que tinha acontecido, e falando, olha, então era o seguinte, né, que a Rádio Globo, que isso, que aquilo outro, parará, 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 falou, então, agradecendo demais e tal, e, claro, citando meu nome, né? Mas lá no finalzinho, tinha um comentário, né, que eu acredito que era do Paulo César, né? Porque ele fez o comentário assim e fez um rabisco como se fosse assinatura. Ele, no final de tudo, ele colocou assim, Rádio Globo, porra nenhuma, leal. Ah, legal. Ou seja... Legal. Entendeu? Ou seja, eu não estava no ar, aquilo não era um programa, ninguém ia ficar sabendo daquilo, só eu, entendeu? Ou seja, eu tive aquela atitude porque eu sabia do poder que a Rádio Globo tinha e que eu poderia usar esse poder a favor daquela pessoa naquele dia para resolver aquele problema. E isso, por conta dessa coisa de achar que, cara, a comunicação, principalmente no rádio, tem um caráter social que se perdeu ao longo do tempo, ou talvez nunca tenha existido como deveria, entendeu? Mas, no meu caso, eu tentei ser o mais fiel a isso possível. Agora, entendeu? Olha aqui, você que está nos acompanhando, você entendeu agora por que eu convidei o Leal? Porque eu poderia convidar qualquer, eu tenho muitos amigos no rádio, tenho diversos amigos no rádio. Não só em Goiânia, no Brasil inteiro eu tenho grandes amigos. Mas eu convidei o Leal porque eu já conhecia o Leal. Eu sabia que ele passava verdade. E, cara, isso é tudo, né? Porque dificilmente você vai encontrar um comunicador hoje em dia que transmita verdade mesmo. Então, primeiro é difícil você encontrar um comunicador hoje. Tá complicado você achar. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você tem muita experiência? Você está vendo esse rádio aqui? Isso aqui é um... Motorrádio. Motorrádio, olha aí. Motorrádio. Leal, o que você sente quando você encara essa peça aqui e você chega à conclusão que virou uma peça de museu? Peça de museu, Que no seu coração, o que você sente? Assim, o que vem na minha mente é o seguinte, primeiro é um profundo pesar, né? Um profundo pesar. Agora, isso tem uma explicação. Porque eu te ouvi aqui, ó. Eu ouvi o Leal aqui, ó. Eu ligava o meu rádio, era um rádio até parecido com esse. Eu ligava aqui e ouvia o Leal fazendo sábado na Globo, domingo na Globo, não é? Eu era um garoto, tinha 14 anos, eu acompanhei praticamente a carreira inteira do Leal na Rádio Globo. Eu ouvi aqui. Então, às vezes eu olho, cara, não tem mais. Isso que não existe. Eu mesmo só ouço rádio agora no celular. No celular. No aplicativo, no canal do YouTube. Tudo mudou, a plataforma mudou, né? Quando eu olho para um aparelho desse, outro dia eu tive a oportunidade de ver alguns antigos, né, e tal, eu me sinto assim, me dá um sentimento de pesar, né? Por quê? Porque eu tenho a noção clara de por que chegou nesse ponto, por que aconteceu isso, né? Para você que tem interesse, né, para você que já pesquisou sobre o rádio, para você que tem interesse em comunicação e tal, o rádio no Brasil tem um problema genético mesmo, um problema de nascimento, que é o seguinte: 97% das concessões para a operação desse serviço, 97%, 98%, foram feitas pelos governos, todos eles, né, com critérios políticos. Ou seja, então, não foram... Mas isso agora? Não, isso desde o começo. Desde o começo? Desde o começo. Desde a antiga Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por exemplo? Não, desde o início é assim. Não é? Então, aí é o seguinte, por exemplo, Rádio Nacional. Rádio Nacional é estatal, ok, né? Essa... aí justifica. Agora, se você pegar todo o interior do Brasil, quem ganhava canal de rádio era o político, era o cacique político, ou quem ele indicava e tal. O que isso causou, na verdade? Isso causou o quê? Isso causou a chegada, né, de um empresário nesse negócio que nunca foi desse ramo.
Então esse cara, ele nunca teve compromisso com o social, coisa nenhuma. Ele queria um veículo para ter poder político e acesso a verbas governamentais. Essa que é a verdade. Não, mas Leal, olha assim, nos anos 60, 70 e até nos anos 80, ainda haviam empresários de comunicação. Mas nesse deixa eu meio. te falar. Ultimamente só dá político e pastor. Então vamos falar a verdade, né? Vamos lá. Vamos lá nos anos 70, né? Dos anos 70, o AM ainda tinha poder, né? Ainda tinha muita audiência e tal, porque o FM, naquela época, ele era um rádio mais voltado para a execução de música orquestrada, escritório, elevador e tal. Não comunicava nada, ok? Não falava nada, tá bom. Aí, em 77, né, trouxeram um modelo americano para cá, o Carlos Townsend e o Kleber, para uma emissora do Jornal do Brasil, que era a Rádio Cidade, e aquele formato mais popular e tal, não sei mais o quê, que na verdade o que era aquilo? Era besterol, vinheta e música popular, rock and roll, pop e tal, não sei o quê. Aquilo explodiu porque existia uma demanda reprimida. Entendeu? O AM não atendia mais aquele público. Para você ter uma ideia, no Brasil inteiro, a única emissora que atendia a demanda do público jovem, para não ser injusto, você tinha uma no Rio de Janeiro, que era a Rádio Mundial, e outra em São Paulo, que era a Eldorado, era a Eldopop. A comunicação no rádio AM tinha envelhecido, é isso que você quer dizer? Mais ou menos isso, né? O AM... Estava muito séria. Não, o AM estava deslocado de grande parcela da população. Vou dar um exemplo para você. Nos anos 70, né, você ouvia à noite, em Goiânia, por exemplo, você ouvia a Rádio Mundial, né, ritmos de boate com o Big Boy. Para as pessoas que não conhecem, não sabem, o Big Boy é um precursor de toda essa conversa fiada, esse papo descontraído de FM. O Big Boy fazia isso nos anos 70 e arrebentava de audiência no país inteiro. Então, você ouvia lá o Big Boy, hello, crazy people, aqui fala Big Boy, não sei o que e tal, na Rádio Mundial, né? E aí, cara, de manhã, durante o dia, você ia para os AMs, aí aquela conversa torta, aquele papo furado, aquela coisa antiga, compreendeu? Fora, né? Porque ainda você tinha no AM, você tinha novela, você tinha programa de humor, programa policial e tal, mas tudo com uma linguagem muito velha, entendeu? Quando o FM chegou, ele atendeu toda essa demanda reprimida e aí explodiu de audiência, ok? A participação do FM no universo total era 10 vezes maior do que o AM. Só que aí aconteceu um probleminha. E que probleminha foi esse? Como o empresário desse ramo, donos, proprietários dessas emissoras de FM, não eram do ramo, qual foi a opção deles? Bom, então agora, cara, se eu começar a tocar música popular aí na minha rádio, entendeu? E botar um monte de babaca aí falando vinheta e hora certa, eu vou faturar muito dinheiro. E foi isso que aconteceu. Aí vem um louco igual o Leal dizer, cara, peraí, deixa eu falar. Não pode ser só isso, não. Esse rádio tem que criar uma relação com esse público. Precisa dispensar esse público conteúdo, não pode ser só música. Mas não. 99% do empresariado preferiu a música porque era o conteúdo mais barato, entendeu? Você falava assim, cara, vou fazer um programa um programa jornalístico, tem que contratar jornalistas são os caras duros de você conviver com eles, porque tem opinião, não sei o quê e tal, entendeu? Ou seja... Então, abriram mão do conteúdo. Abriram mão do conteúdo pela música. Então, aí o que virou? O que viraram todas as emissoras do Brasil de FM? Vinheta, hora certa e bobagem. Muito besterol. Né? Ou seja, então você tinha lá um monte de gente, um monte de emissoras que poderiam estar conversando com as pessoas, estar criando vínculo, estar fazendo programas interessantes com conteúdo, estar ajudando na educação do país, estar melhorando, estar criando senso crítico nas pessoas. Senso crítico é uma coisa tão definitiva, tão importante, que agora, há pouco tempo atrás, hoje em dia, você está vendo aí
o tanto que o senso crítico faz falta. Uhum. E o rádio FM poderia ter prestado esse serviço, meu amigo, assim, de balaiada para a sociedade brasileira, e não prestou. Ok. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi muito simples. Enquanto só existia o FM, tocando música estéreo, né, vamos dizer assim, para você ouvir, porque aí a qualidade era muito melhor do que o AM e tal, beleza. Só que aí, e eu lá, hein, isso que eu estou falando aqui, eu falava há quase 40 anos atrás, tá? Só música é pouco. Não, pô, não sei o quê e tal. 1977, 78, Rádio Araguaia, cara, tocando música, vinheta e bobagem. É assim, tinha fila de clientes. Não, e aí os caras justificavam, dizer, não, mas tem um som muito bonito, um som desse aqui. Então, tá arrebentando de audiência. Para que eu preciso fazer mais? Pois é, enquanto você tem audiência, você tem a oportunidade de criar essa afinidade. O dia que você não tiver mais, meu amigo, você vai gastar 30 vezes mais e talvez nem consiga. Eu falei isso para o Iberê Monteiro, quando a Rádio Terra tinha 50% da audiência aqui. Eu falei, vai passar do tempo, vai passar da hora. Porque agora que você tem o público, está na hora de você criar essa relação. Entendeu? E vai oferecendo aos poucos conteúdo melhor e tal, para você criar essa relação, para você ter um veículo de verdade. Amigo, não fica com raiva de mim, nem do Leal, não. Perderam o timing. Sim. Essa é a verdade. Perderam o timing. É difícil você ligar numa emissora de rádio hoje e você ficar ali. Deixa eu te falar. Aí o que aconteceu? Olha só o problema. Muito bem, então o FM está arrebentando, cliente, a Rádio Araguaia é assim, saiu um cliente, tinha uma fila de 10 para entrar, entendeu? Beleza, então está faturando o que quer, tal, não sei o quê, beleza, está ótimo, então, beleza. Só que aí, amigo, um belo dia, surgiu uma outra mídia, um tal de MP3, que você podia gravar e regravar num CD, aí esse aparelho passou a ser possível você ter no carro. Então, peraí, então eu já posso ouvir a música que eu quero sem depender de uma emissora de rádio? Pode. Eu posso, então, fazer a minha própria programação? Pode. Aí veio a internet, aí veio o Spotify, aí, amigo, a música passou a ser oferecida em outras mídias e o rádio se fudeu, entendeu? Por quê? Porque não tinha uma relação, compreendeu? É mais ou menos assim, vamos lá. Você tem... Não, abriram mão dos comunicadores, abriram mão do conteúdo, abriram mão do mais importante que tinha para ser oferecido. Você não tinha... Porque aí, se você voltar no tempo, Leal, e aí a gente, estudando, você chega lá. Eu ia até te perguntar isso. Se a televisão brasileira ela tem uma dívida com rádio. Com certeza. Porque no começo a televisão ela só pegou tudo do rádio. O jornal é do rádio, a novela é do rádio. Mais do que isso. Os programas de humor do rádio. Mais do que isso. Ela pegou só Chico Anísio, pegou só Paulo Gracindo, Mário Lago, todo mundo. Só Cid Moreira, Sérgio Chapelin. Quer dizer, Heron Domingos. Então só pegou os caras. E aí é o seguinte: qual foi o pecado, o grande erro do rádio? Eu sei que eu estou falando agora que tem muito empresário de comunicação e de rádio me ouvindo, vai ficar com raiva. Mas a verdade é essa: vocês abriram mão do conteúdo, amigo. Por quê? Porque vocês não queriam gastar, vocês não queriam pagar um cara como o Leal, por exemplo. Humildemente, um cara como Paulo Francisco ou como qualquer outro que leva a sério esse veículo, cara, que tem o que oferecer. Cara, infelizmente, porque vocês optaram pelo mais barato, sempre foi deixaram de ganhar dinheiro e perderam o time. Perderam para quem? Perderam para o podcast. Nós estamos num podcast aqui agora para tentar repartir alguma coisa. Mas antes de você entrar nessa questão aí das opções que os caras têm hoje, deixa eu voltar só um pouquinho aqui no rádio. E no seu tempo de Rio de Janeiro. Porque lá você conheceu muita gente te conheceu e conheceu aquilo que você estava contando aí como história. Vê se você conheceu esse cara aqui, que vai te dar um alô, rapidinho. Vamos ver se você se lembra dele. Talvez não, mas vamos ver se lembra. Vamos lá, o primeiro. Ô, Paulo Francisco, tudo bem, rapaz? Tranquilo? Quem não sabe, eu sou Paulo Palácio, funcionário de rádio e televisão durante minha vida toda, de profissional. E nesse meio,
conheci muita gente bacana, e uma delas está aí. Embora o nosso convívio tenha sido muito rápido, né? Mas Antônio Leal, conheci nos anos 80, ele na Rádio Globo, eu estava na Manchete na época, mas a gente morava num apartamento lá em Copacabana, lá, e era um apartamento onde moravam acho que 5 ou 6 pessoas, entendeu? Um grande, né? Dividiam um quarto lá. E conheci ele por intermédio até do paizinho, meu irmão, né? Que é grande amigo dele também. Mas só para contar um pouco, né, do Antônio Leal, um locutor desse de ponta, né? Tanto é que fez parte daquele grande time da Rádio Globo dos anos 70, 80, eu estou falando de 80 até para 90, e que fez parte, né, daquela grande equipe da Rádio Globo. Antônio Leal, um amigo, uma pessoa muito, mas muito profissional, muito, muito educada, e um talento enorme. E pena que para o rádio carioca, né, ele não seguiu, eu não sei, depois até é legal ele explicar quais foram os caminhos que ele seguiu, mas que um talento que o rádio aqui carioca não usufruiu como devia. Ele, nas noites do Rio de Janeiro, aqui na pós e antes do futebol, ele apresentava um programa muito alegre, muito divertido, com toda a sua simpatia e toda a sua comunicação, que acredito que continue sendo, né, era muito boa, muito clara, a dicção perfeita, e um amigo, uma pessoa simples, do bem, que com seu talento e sua simplicidade conseguiu agregar assim pessoas como eu, meu irmão e outros aí que de repente foram já citados ou vão ser citados e vão aparecer falando alguma coisa dele, que merece tudo isso, merece ser entrevistado por você. Sucesso, abraço, Antônio Leal, mandei até a sua vinheta, que as pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, o meu arquivo vai constar pelo menos uma vinheta, eu tenho vinheta de quase todos eles, e a sua com certeza já está até na mão do Paulo Francisco aí. Um abraço, meu amigo, saúde para você, tudo de bom, que continue sempre te abençoando, que Deus te abençoe mesmo, porque você é um cara do bem. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Esse é o Paulinho Palácios, né? O Paulinho, Você morou com ele, né? esse apartamento aí que ele está falando era uma república, né? Ele achou uma vinheta sua, falou, uma vinheta do Antônio Leal aqui, aquela né? vinheta eu usava no domingo na Globo. Né? Ele está falando de um apartamento que era uma república. Lá em Copacabana morávamos eu, o paizinho, que é irmão dele, né? O Marcelo Bom Cabelo e o Luiz Mota. Luiz Mota é o cara que dubla o Stallone, né? Ah, tá. Trabalhou comigo também lá. Ele teve até uma época aqui em Goiânia e tal. E o Paulinho, quando o Paulinho chegou, porque o Paulinho é mais novo que o paizinho, né? Então, quando o Paulinho chegou na Rádio Globo, eu convivi pouco com ele, assim, de Rádio Globo, mas de rádio não, né? Mas é uma pessoa maravilhosa, gente muito boa. O irmão dele é um cara só, o paizinho é uma figuraça. O paizinho hoje ele está morando numa fazenda em Bicas, no interior do Rio de Janeiro. Diz que também está sem celular, está sem tudo, se isolou. O paizinho é muito louco, né? O paizinho, assim, foi uma pessoa que eu conheci na Rádio Globo. Assim que eu cheguei na Rádio Globo, rapidão, né? Porque o paizinho, porra, todo mundo adorava o paizinho. O cara, quantas e quantas vezes a gente saiu para fazer farra. E é bom lembrar que, né, nessa época nós tínhamos profissionais da área técnica espetaculares, né? Gente do mais alto nível. Esses caras também eram verdadeiros ícones, né? Os caras foram professores aí para muita gente, né? Porque é o seguinte, na época, né, tudo era analógico. Então, além disso, não tinha nada digital, assim, cara. Eu me lembro de um trabalho que eu fui fazer para a TV Globo em 1986, lá em Rondônia. E aí eu falei pro cara, não, depois você edita. O cara chamava DJ Mosca. Você vê, o cara lá em Rondônia. Aí eu falei, como assim editar?
Aí eu falei, editar, pega a fita, corta e tal, cola, junta os pedaços e tal. Ah, você tá de sacanagem comigo. Eu falei, cara, você jura? Ele nem sabia o que era isso. Voltei para o Rio na semana seguinte, eu trouxe uma régua de edição, splice, tudo. Fiz lá e mostrei. Cara, parecia que eu estava abrindo as portas do paraíso para ele. É impressionante, e né, o cara aprendeu a editar. Ou seja, então você pegava uma fita de rolo, você queria fazer uma edição, você queria fazer uma vinheta e tal, você tinha que cortar, literalmente, cortar a fita, juntar os pedaços e tal. Então é o seguinte, profissionais que faziam malabarismos com aquilo. É demais, cara. Agora, com o digital, não, meu amigo. Com o digital, qualquer um consegue fazer. Cara, eu me lembro do meu pai. Eu me lembro do meu pai quando ele falava. A rádio era muito louco. Eu me lembro do meu pai quando ele falava dos cantores do passado. Eu pensava, eu era garoto, pequeno, eu falava assim: puxa, meu pai tá ficando velho, tá ficando saudosista. Pô, e não é que a gente tá meio saudosista hoje, né? Tem gente, por exemplo, que gosta do eco do Akai, né? Nossa. O eco do Akai, nem eco se usa mais, né? Para os radialistas, para os radialistas, né? Para o pessoal de rádio e tal, não sei o quê. Ou mesmo pela pessoal da produção que tá vendo a gente aí e tal. Esses caras vão saber do que a gente está falando, né? Mas tem que ser, veja bem, eco de máquina. Isso tem que ser gente que conviveu com o mundo analógico. Como assim? Hoje você tem plugin aí que tenta imitar, mas não é nunca a mesma coisa. Vamos escutar mais alguém que gravou para o Antônio Leal aqui. São pessoas simples, né? Você viu que o Paulinho falou de duas coisas, né, do Leal. Talento e simplicidade. São dois adjetivos que ele deixou, né? Leal, talento e simplicidade. Me sinto absolutamente lisonjeado. Paulinho Palácios. Vamos ver quem é que vai falar com o Leal aí. Vamos lá. Solta mais um. Grande Antônio Leal. Tudo bem? Quem fala aqui é Zé Carlos Cardoso, que trabalhou no Sistema Globo de Rádio, na Central Técnica. E eu me lembro lá muito bem de você, chegando cheio de gás lá de Goiás, de Goiânia, né? Para trabalhar no Sistema Globo. E me lembro muito bem do sábado na Globo, domingo na Globo, o melhor do carnaval, comando geral, aquela coisa toda. E eu me lembro muito bem de você, meu querido. E eu quero aqui falar em nome de todos os colegas, Sistema Globo de Rádio representando eles, né? Sorrel, Formiga, e os outros lá, e os que não estão mais aqui com a gente, né? Também temos os Cafuringa, Joãozinho, já passaram para andar de cima, né? Mas os outros estão tudo bem, Formiga, o Jardim também, né? Então até hoje é com a gente, né? Graças a Deus. Então, te falar que é muito prazer falar contigo, entendeu? Depois desses anos todos, 40 anos depois, né? Início dos anos 80, que nós estávamos lá nos áureos tempos do Sistema Globo de Rádio, da rádio, principalmente da Rádio Globo, que foi uma pena que não existe mais, né? Mas nós estamos aqui para te mandar aquele abraço, desejar tudo de bom para você, entendeu? E estamos aqui firme e forte, desejando tudo de bom para você, sucesso, grande abraço e um abração para o nosso querido Paulo Francisco, um homem que é a enciclopédia do rádio, né? É o arquivo do rádio. Ele que guarda tudo aí, a gente faz o possível para dar uma ajuda também para ele aí. Tá bom, meu querido? Grande abraço para você, em nome de todos os colegas lá do Sistema Globo, da Rádio Globo. Tudo de bom. Aquele abraço. Ele era operador de gravação, operador de central, né? Naquela época, você tinha os caras que trabalhavam com gravação, né, nos estúdios de gravação. Agora, como a Rádio Globo, como o prédio da Rádio Globo, você tinha Rádio Globo, Rádio Eldorado, Mundial, 98 e Globo FM, tinha que ter uma central técnica, porque às vezes você saía por exemplo, a Rádio Globo vai passar por manutenção, você saía do estúdio principal dela, ia para um outro estúdio. E todas o jampeamento desse som era feito numa central, né? Numa central técnica. Então tinha os operadores de central, falou do Joãozinho, por exemplo, grande Cafuringa. Você tinha o Cafuringa e o Cafuringuinha.
entendeu? Formiga, Sorrel. Para as pessoas terem uma ideia, Esses o caras... Sorrel, por exemplo, o Sorrel, depois da Rádio Globo, o Sorrel trabalhou muitos anos como sonoplasta do Jô Soares. Foi, do na TV Faustão, Globo. Jô Soares. O Formiga é um grande talento. O Formiga, por exemplo, foi o cara que criou a vinheta na voz do Zarif, que é Brasil, o Brasil. né? A famosa vinheta Quem Brasil, que é usada até hoje. Quem criou essa vinheta, o autor intelectual dessa vinheta, chama-se José Cláudio Barbeto, Formiga. E agora, o pior... cara, eles Aliás, criavam... deixa eu deixar o meu protesto aqui Sim. em relação a isso. Se eu não estou enganado, o Formiga não conseguiu até hoje, na justiça, receber os direitos por isso. Nossa. Até a esposa do Zarif, que é a voz da vinheta, recebe direitos autorais da Rede Globo por conta disso. Mas o Formiga não. E o Formiga é o autor intelectual daquela vinheta. Aquela vinheta não existiria se não fosse o Formiga. Entendeu? Esses caras faziam tudo isso no analógico, meu. Cortando analógico. Fita. Por exemplo, esse Brasil... Estilete ali, esse Brasil aí, o Formiga utilizou eco da própria máquina, né, para fazer isso, enfim. Mas aí tem a gravação, tem a distância que o cara vai falar do microfone, tem a repetição desse eco, tem um monte de coisas que o cara tinha que ter muito talento para fazer. Cara, isso. Se não tivesse talento, entendeu? Não fazia. De jeito nenhum. Era impossível. Não, você mal dava conta de ligar uma máquina, porque fazer as coisas usando o analógico, você tinha realmente que saber fazer. Ô, Leal, não é fazendo a nossa defesa, não. É que os caras do passado eram melhores mesmo, cara. Eram profissionais mais dedicados. Cara, trabalhavam no sacrifício muitas vezes. Deixa eu cara. deixar uma coisa aqui bem clara. Não, porque tem gente talentosa hoje também. Sim, também tem. O mundo é outro, né? O mundo mudou, hoje o cara não tem que ter compromisso nenhum em entender um gravador analógico, né? Zero. Não tem que ter esse compromisso. Mas qual é a diferença de um profissional que entende de som, por exemplo, do cara que é só usuário? Vou falar para você, assim, principalmente para você que está acompanhando. É o seguinte, esse microfone aqui, se ele estiver ligado direto numa mesa, sem estar sendo processado, é um som, ok? Agora, se esse microfone estiver entrando num pré, porque o sinal que sai daqui é milivolt, se ele entrar num pré e a saída desse pré entrar num compressor, ou seja, entrou milivolt lá no pré, saiu menos 10 dB, entrou num compressor, saiu do compressor e foi lá para a plaquinha de áudio que pode estar sendo usada aqui para gravar esse vídeo e tal, não sei o quê. Enfim, o som é um. Mas se ele estiver ligado direto na placa, o som é outro. Entendeu? Para saber disso, você tem que ter lidado com som analógico, né? Porque o som que está saindo aqui é analógico, a minha voz é analógica, ele está saindo, tudo aqui é analógico, até chegar lá na plaquinha. Quando chega na plaquinha, ele vai entrar num conversor e vai ser transformado numa palavra digital. Ou seja, por que eu sei disso? Eu sei disso porque eu sou de um tempo que você ou sabia ou você estava no mato sem cachorro, jovem. Entendeu? Por exemplo, eu montei a Serra Dourada, montei a Companhia FM e tal, eu tinha que ter um conhecimento muito mais vasto do que simplesmente ser um comunicador. Eu tinha que entender de programação, eu desenvolvi vários programas lá com o CPD, por exemplo, na Serra Dourada, ainda em MS-DOS, programas de computador que passaram a administrar a rádio, coisa que ninguém nem fazia na época aqui, entendeu? Eu tive que entender de programação, eu tive que entender da área técnica, do som, de ligar as coisas, eu tinha que entender de tudo. Ou seja, essa é a diferença. Agora, o cara hoje, que você pega aí um cara que está fazendo um podcast, que é dessa época digital, o que ele tem o jeito dele, ele tem a forma dele comunicar, mas não sabe nada. Ele não sabe como é que o som entra aqui, como é que sai, porque ele não precisa saber disso. Não estou dizendo que isso não, estou dizendo o seguinte, que antes do digital, você tinha que saber. Agora nem tanto, mas antes você tinha que saber. Então, assim, o mundo mudou, legal, tal. Eu estou tão atualizado quanto qualquer outra pessoa que hoje lida só com digital. Mas eu sei por que acontece, eu sei como acontece, essa é a diferença. Exatamente, é a experiência que você teve. Vamos mais um convidado para dar um recado aí para o Leal?
Vamos ver quem é que está lá. Oi, amigos, tudo bem? Antônio Leal, meu irmão, meu camarada, há quanto tempo, rapaz? Que prazer estar participando desse podcast. 1981, acho que finalzinho de 1981, início de 1982, eu estava trabalhando na Rádio Globo FM, meu horário noturno de 22 às 2, e se eu não estou enganado, o paizinho abre a porta e me apresenta Antônio Leal, o novo locutor contratado pela Rádio Globo. Bom, a partir daquele momento foi uma amizade muito bonita, desinteressada, sincera, uma amizade de irmãos, uma amizade entre irmãos, né? Antônio Leal, brilhante locutor, brilhante comunicador, um profissional exemplar. Lembra, Leal, 1983, Baía de Sepetiba, passeando de lancha? Pois é, bons momentos, onde conheceste Cristina, sua esposa, né? Bom, o Paulo era um amigo do Leal, que morava no Rio, mas tinha uma casa em Sepetiba, e tinha uma lancha grande, confortável, né? E convidava o Leal para passar finais de semana lá em Sepetiba, no verão, para passear de lancha, pegar sol, enfim, aproveitar a vida, né? E era muito bom. E numa dessas oportunidades, o Leal também me convidou. E eu fui, então, conhecer Sepetiba, que eu não conhecia, uma baía lindíssima, né? Fui conhecer o Paulo, a família dele, passamos finais de semana na casa dele e andando de lancha pela Baía de Sepetiba. Momentos inesquecíveis, momentos maravilhosos que, assim, lembrando agora, se eu tivesse que repeti-los, Leal, puxa, sem dúvida repetiria com todo prazer. Bom, depois disso, Leal em seguida compra um veleiro grande, bonito, confortável também. E aí fizemos inúmeros passeios pela Baía de Guanabara. Aquele cenário espetacular, fantástico, né? Pão de Açúcar, Ponte Rio-Niterói, as praias de Niterói e os passeios pela Bahia, né? Leal, Cristina, eu, amigos, cerveja, não podia faltar, né? Então, momentos assim inesquecíveis, maravilhosos que passamos juntos, uma amizade muito bacana. Uma outra curiosidade, em 1984, o Humberto Aidar, uma celebridade aí em Goiânia, no estado de Goiás, no centro-oeste todo, eu acredito, foi ao Rio de Janeiro passar férias, ficou hospedado na casa do Leal, do Antônio Leal, e aí fizemos uma amizade também muito bacana que resultou no seguinte: em 1984 eu fui morar em Goiânia e fui trabalhar na rádio Araguaia FM, com o Peninha, os irmãos Goris, na organização Jaime Câmara. Fiquei lá 8 meses trabalhando na rádio Araguaia FM, então conheço Goiânia, conheço a Praça Tamandaré, Flamboyant, enfim, só não conheci o Rio Araguaia, né? Só não pude conhecer o Rio Araguaia, as praias do Araguaia, infelizmente. Gostaria de ter podido conhecer, né? Enfim, então, Antônio Leal, é um grande prazer, assim, estar participando desse podcast, onde você é o convidado especial e estar falando da nossa amizade que tivemos no Rio de Janeiro nos anos 80. Aliás, anos 80 inesquecíveis, né? Foram os melhores anos da minha vida. Os melhores, sem dúvida alguma, né? Foi um prazer muito grande, Leal. Um grande abraço para você, para a Cristina, para toda a sua família. Aliás, também eu conheci Inhumas. Conheci seu pai, conheci sua mãe, seus irmãos, né? Inhumas, cidade também maravilhosa, pequenininha, bonitinha, bem arrumadinha, né? Um prazeraço ter conhecido Inhumas, que é a sua cidade natal, né? Então, Antônio Leal, grande abraço, meu amigo. Vamos manter contato sempre. E assim, sucesso sempre, alegria, paz, saúde, amor. Um grande abraço.
Voz bonita desse cara, hein, bicho? Esse é o Luiz Mota, que eu te falei, que dubla o Stallone. Ah, tá esse aí, né? Ele dubla, quer dizer, não é só o Stallone, ele dubla um monte de gente, mas Voz assim, bonita. um que eu me lembro agora, o Mota é dublador, né? Assim, ele focou mais nisso, né? Nessa praia aí. Morou com a gente, morou eu, ele, o Paizinho, o Marcelo, né? lá em Copacabana. Rapaz, E o Mota sempre foi assim, um cara mais assim, tranquilo. Você vê aí esse perfil, né? E ele gostou de gravar para você, né? Pois é, então. Aí imagina, junto com o Marcelo Bom Cabelo, o Marcelo Louro. tinha um passarinho, cara, agora eu me lembrei, o passarinho. Então éramos eu, Paizinho, Marcelo Bom Cabelo, Mota e o passarinho. Então rolava assim tudo quanto é tipo de sacanagem naquela república lá, que era um apartamento que a gente tinha alugado, e os autores, sempre eu e o Paizinho, né, cara? Sempre, né? Sempre. Assim, o Marcelo sofria na nossa mão, o passarinho, ele tinha moto, ele chegava de moto, e a gente ficava eu e o Paizinho, né? A gente ficava na área de serviço, né? Porque ela dava para a gente ver a passagem. Ele entrava pela garagem para botar a moto no fundo. Quantas e quantas vezes a gente não acertou lata d'água nele, assim, ele entrando na garagem do prédio e tal. E tudo gente de rádio, né? Todo mundo de rádio. Então, assim, assim, o Mota já era um cara mais centrado, como você viu aí. O Marcelo, então, o dobro do Mota. E dois loucos lá, eu e o Paizinho. Vamos ver mais alguém aí para falar com o Leal, porque daqui a pouco eu quero tocar em outros assuntos com o Leal para a gente fechar. Eu estou, honestamente, querendo saber do Leal onde é que vai ficar o rádio nessa história toda. O rádio vai desaparecer ou simplesmente o rádio mudou de plataforma? O rádio ainda existe. Eu ainda vou poder dizer, eu sou do rádio, eu sou radialista. Isso vai continuar acontecendo? O rádio vai deixar de existir? Eu quero saber do Leal o que será do rádio com essa mudança de plataforma e com essas diversas opções que nós temos hoje. Daqui a pouquinho o Leal vai falar isso para a gente. Mas vamos ver quem é que gravou para o Leal. Vamos lá. Queria deixar aqui um grande abraço para o meu grande amigo Antônio Leal, companheiro de longa data do Sistema Globo de rádio, onde tivemos oportunidade de conviver com esse brilhante locutor e maravilhoso amigo. Mando um grande abraço para ele. Doutor Vanderlei Gonçalves. Vanderlei, deixa eu falar um pouco sobre o Vanderlei. Você viu como é que ele falou? Maravilhoso, né? Até para elogiar, a voz dele fica bonita, né? O Vanderlei era uma voz padrão da Rádio Globo. Gravava chamadas, um locutor muito, muito competente, né? Locutor comercial assim, maravilhoso. Médico, otorrino, laringologista. Você viu aí, né? Um cara culto, centrado, gente boa, mas assim, um parceiraço, entendeu? Gostava de tomar chopp, assim, à noite, às vezes a gente ia para alguns bares ali na Cinelândia, Zona Boêmia do Rio de Janeiro, né, e tal. E o irmão dele, o Passarinho, que é um baita de um produtor musical, foi operador da Rádio Globo, morou com a gente lá na tal República também. O Vanderlei é uma pessoa maravilhosa. Cara. E outra coisa, eu não sei se você lembra disso, naquela época isso era tão diferente que às vezes o cara ficava famoso por um comercial que ele gravou, certo? O Vanderlei, ele gravou um comercial para o Vips Motel. Ah, era ele, A voz era dele. Esse negócio ficou assim, isso é difícil um cara que trabalhou no rádio, né, muito difícil, um radialista que tenha trabalhado até os anos 90, vamos dizer assim, no rádio, né, que não tinha isso como uma referência.
Entendeu? Eu me lembro dele quando ele Mesma coisa da vinheta Brasil lá vai lá, este foi então. Antônio Leal, Isso, este foi Haroldo de Andrade. Esse é líder de audiência. Líder de audiência. Este foi Linda o programa voz. do fulano de tal. Era ele. que Linda a fazia. voz dele, né, rapaz? Linda a voz. Vamos ver mais gente falando com o Leal aqui. Antônio Leal e os seus amigos dos tempos de Rio de Janeiro, né? O Leal Rio de que Janeiro. brilhou na Rádio Globo, na Tupi, na 105, Mundial. na Mundial, na Rede Globo também. Vamos lá. Uhum. Olá, amigos. Bom, falar do Antônio Leal é um prazer enorme, porque falar de um profissional brilhante que fez um sucesso enorme aqui no Rio e também da minha amizade com ele, que é incrível, né? Nós éramos bem jovens, morávamos juntos num apartamento em Copacabana, mas na época das vacas magras, né? Morava eu, Paizinho, Paulinho em determinado momento, o Leal, o Marcelo Louro. E era assim, super divertido, né? A gente brincava o tempo todo, a gente tinha 20 e poucos anos, né? Então, tem várias histórias incríveis, né? Uma delas foi, eu tinha ganhado um ovo de chocolate na Páscoa da minha namorada, que hoje é minha mulher, a Claudinha, e eu viajei para Petrópolis, que é minha terra, para visitar minha família no fim de semana, e deixei o ovo guardado. Esse ovo era um ovo assim, especial, né, que ela tinha comprado num lugar, me encomendou o ovo, numa chocolateria, enfim. Aí, quando eu voltei, tinham comido meu ovo. E assim, nenhum dos 3 caras que moravam na época, 4, sei lá, ninguém assumia, né? Aí, acabaram fazendo uma vaquinha lá, o Leal pagou ovos, comprou um ovo pra mim. Porque eu briguei com ele, dei uma bronca nele. Falei, poxa, comeram meu ovo, nem um prazer, eu ia dar um pedaço pra você, mas nem o prazer de eu comer um pedacinho, de eu abrir o ovo, vocês não deixaram pra mim. Enfim, aí foi muito engraçado que aí eles começaram a criar uns bilhetinhos e eu chegava tarde em casa, que eu trabalhava no estúdio de gravação, já tinha saído da Rádio Globo, né? E trabalhava num estúdio de gravação que inclusive fazia as vinhetas da Rádio Globo. Aí eles compraram o ovo, como eu falei, mas antes disso eles inventaram um personagem chamado Detetive Moita e deixavam os bilhetes na minha cama. Eu chegava, aí tinha os bilhetes contando a história do sequestro do ovo de Páscoa. Cara, muito engraçado. Aí cada vez um era suspeito, né? Do crime. Foi muito bom, cara. E assim, eram sempre coisas muito boas, a gente sempre se divertia muito, saía muito e também, assim, profissionalmente a gente era muito sério, né? A gente brincava muito, se divertia muito, tinha uma amizade enorme de irmão, mas profissionalmente a gente sempre fez o melhor possível, né? E sim, tem várias histórias. Uma outra história engraçada é que aí o Leal, lá no estúdio, lá no Nova Onda, o Leal sempre esse locutor brilhante, esse comunicador brilhante e um locutor brilhante, né? Aí eu chamei o Leal para fazer umas locuções lá no estúdio. Aí, lá foi o Leal, a locução ficou brilhante, como sempre, mas aí nós fomos para um bar, aí terminou, ele não tinha um tempão que a gente não encontrava com ele, eu e Vanderlei, fomos para um bar. Aí falamos, Leal, vai pagar o chopp hoje? Ele, com o maior prazer. Conclusão, ele foi pro bar com a gente, gastou o cachê que ele foi ganhar, gastou tudo pagando a conta de todo mundo, cara. Então isso era a nossa vida, era sempre muito divertido e, poxa, aí, muita saudade desse querido amigo aí, tá? Manda um beijo enorme pra ele aí, tá? Beijos. Quantos amigos, hein, Léo? Você vê agora, olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui em relação a um detalhe interessante. Aham. Você reparou o som da gravação do passarinho? Você reparou nisso? Não. Tem um...
Pois é, você viu lá, isso Tem um aí, peso, ó, né? se eu conheço o passarinho, pois é, se eu conheço o passarinho, aquele microfone lá tá ligado num pré, esse pré Tinha tá um entrando, plugin. não, esse pré está entrando num compressor, está saindo do compressor, está entrando numa placa, ou seja, ele teve todo esse cuidado. Por quê? Por conta daquele conhecimento que ele tem. Esse cara, eles... É um dos maiores do Brasil hoje, o né? estúdio, o Nova Onda, acho que tem em São Paulo agora também, eu já tenho alguns anos que está em São Paulo e tal. Ele é um excelente técnico, um cara, produtor de áudio de primeiríssimo time. Uhum. Você viu que o cuidado que ele tem com o som? Incrível, Aquilo, né? ou seja, você viu lá que ele está gravando. Aquilo ali é a casa dele, não é o escritório, não, é a casa dele. Sim. Ou seja, mas a qualidade está lá, entendeu? Então, é disso que a gente está falando, que às vezes fala assim, cara, esses caras estão tudo velho aí, reclamando, e fica saudosismo, não é nada disso. Não é Entendeu? isso. Eu estou tão atualizado quanto qualquer pessoa, entendeu? Eu estou vivendo, aliás, eu sempre tive um defeito, eu sempre tive na vanguarda. Então, hoje, eu estou pensando 20 anos na frente, pode ter certeza disso, entendeu? Então, assim, acho que os tempos mudaram, são outros, a conversa é outra, os motivos são outros, o mundo mudou, entendeu? Mas a gente precisa de um lastro, né? E quando você tem experiência, é nessa experiência que você lastreia, vamos dizer assim, o futuro das coisas. Porque se você me contrata hoje, como, por exemplo, eu fui contratado para montar a Rádio Companhia, né? Ok, aí ficou decidido que a rádio seria uma emissora classe AB, adulto contemporâneo e tal, não sei o quê. E eu criei um projeto que seria, que ainda hoje, quase 18 anos depois, ainda hoje ela seria uma coisa na vanguarda, entendeu? Então, ou seja, e graças ao quê? Graças ao lastro. Porque você olha para tudo aquilo que você já passou, para toda a experiência que você tem, e fala assim, olha, eu preciso criar alguma coisa usando isso como referência. Por isso, o conhecimento é importante, entendeu? Ah, sem dúvida, cara. Você está falando aí, eu estou pensando o quanto nós estamos órfãos, né? Cara, infelizmente, né? Infelizmente, é difícil. É difícil você encontrar uma boa opção, né? Com certeza. Talvez por isso que os podcasts estão tomando... Tem muito podcast ruim também, né, gente? Tem, não, e vai ter muito. Que não presta, né? E vai ter um filtro, claro. Em toda a área da comunicação sempre vai acontecer isso. Sempre há aquela explosão e todo mundo faz, não sei o quê e tal, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Aí, com o tempo, né, o que vai criar vai determinar quem fica e quem não fica. O conteúdo, o talento, o profissionalismo. O conteúdo vai prevalecer, entendeu? né? É isso. Tem mais um último convidado que eu gostaria que você ouvisse, Leal. São todas pessoas que você conhece naturalmente, gostam de você, quiseram gravar, fizeram questão de gravar. E vamos ver quem é que gravou aí. Vamos lá. Olá, meu amigo Antônio Leal, aqui José Roberto Jardim, de São Lourenço, Minas Gerais. Trabalhamos juntos no Sistema Globo de Rádio. Estive por lá de 78 até 84. Me lembro bem quando você chegou por lá, né? Com essa voz bonita, fazendo parte de um time de comunicadores e locutores do melhor cast do rádio brasileiro, né? Você estava lá, Antônio Leal. E muitas das vezes eu fui seu operador na Globo, no sábado à noite. Me lembro bem disso. E de outras ações também que você fazia lá no Sistema Globo de Rádio. Eu era operador de áudio. Fui operador de todos os comunicadores, desde de Adelson até Valdir Vieira, Haroldo de Andrade, todo mundo, enfim. Me lembro muito bem de você, voz bonita de Goiânia, e eu comentava com você que eu tenho um irmão aí em Goiânia e você também fazia parte do rádio aí e tal. Então, me lembro muito bem de você. Espero que você esteja bem, tranquilo. Então, um tempo atrás aí a gente se falou por telefone, né? Sobre, inclusive, a Rádio Brasil Central, etc. Mas, enfim, é um prazer mandar um abraço aqui para você, uma alegria poder mandar esse abraço para você aí. Sucesso para você, saber que você está bem. E que o rádio continua, né, Léo? Apesar dele estar
praticamente em todas as plataformas, continua sendo rádio. A gente tem que entender que o rádio é o rádio, ele tem que estar em todas as plataformas, mas a comunicação quente do rádio não vai perder nunca, né? E você sabe bem disso. Mas me lembro muito bem de uma história que aconteceu lá no Sistema Globo de Rádio, um certo dia à noite. Acho que era à noite ou à tarde, eu não sei o horário exato, eu não lembro. Mas você lembra bem que a gente descia a escadaria da Rádio Globo, saía na portaria da Rádio Globo e virava à direita, tinha o bar, um bar do Português. Depois tinha uma vendinha e depois tinha o Peixe-Espada, o bar do peixe, alguma coisa assim. E eu me lembro que um dia eu desci para fazer um lanche, você já estava sentado ali no bar do Português ali e tal, e a gente sentou junto, eu sentei perto de você, nós começamos a conversar e tal, e você perguntou para mim, o que você vai comer? Eu falei, eu vou comer um salgadinho aqui e tal, para fazer uma hora aqui e tal. Aí eu falei, e você, o que você vai comer? Aí você falou assim para mim não, quero uma cebola, vou cortar uma cebola aqui inteirinha, encher de azeite e comer, porque eu tenho sangue árabe. Não esqueço disso. E o rapaz, ela cortou uma cebola para você, picou a cebola, você pegou o azeite do Português lá, botou em cima da cebola e comeu aquilo tudo lá. Agora, não sei depois o que você foi fazer. Se foi fazer locução, você foi embora para casa. Mas que me lembro exatamente dessa sua situação lá, que foi muito legal. Mas você apreciou o prato como bom árabe que é e descendente de árabe, não é isso? Um abraço, meu amigo Antônio Leal. Aliás, você gravou também muitas falas para mim aqui para a Rádio Estância FM e, na época, Estância AM. Você gravou muitas falas para mim, ainda as tenho guardadas aqui. Um abraço para você, saúde, tudo de bom, Antônio Leal. O Zé Roberto Jardim, pô, ele está no lugar certo. Ele é um cara de rádio que hoje é dono de rádio. Claro, dono de rádio. Está em boas mãos, né? O Zé Roberto, você viu, ele dizendo, eu é operador de áudio e tal. O que ele quis dizer com isso? Ele podia trabalhar, operar para um comunicador no ar, na Rádio Globo, né? Uhum. Como ele poderia descer para um estúdio de gravação, fazer uma gravação, como ele poderia operar na central. Ele era um profissional do rádio, entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Então, um cara que sabia. Ele sabe, se eu não estou enganado, a família dele tinha um canal em São Lourenço. Eu acho que ele foi para o Rio de Janeiro para se especializar, para ter uma relação, para entender como é que era. Então, depois voltou e foi administrar essa emissora. Ele está muito bem lá e tal, tá bem demais. em São Lourenço. Alguém me disse grande figura. Grande figura, né? Grande figura. Operou para o Valdir Vieira também. Alguém me disse que o seu Turcão, seu pai, era um incentivador de vocês, né? Você, Antônio Leal, até do Humberto Aidar. Ele não só era um MDBista, gostava de política, mas incentivava vocês à comunicação, né? Sim, não só meu pai, minha mãe também. Minha mãe é professora de português, foi minha professora de português, me vigiava bastante, inclusive na Rádio Globo, né? Assim, falava um negócio fora, daí a pouco, sua mãe no telefone. Escuta, você falou isso? Falei, pois não pode, por isso, me corrigia e tal. Que isso? Entendeu? Minha mãe, grande, enfim, né? Assim, uma mulher né? Mãe, mas uma fibra, sabe? Só para você ter uma ideia, minha mãe, ela é tão inteligente, minha mãe fez curso de português por correspondência, virou professora de universidade, assim, enfim, né? Fez curso de taquigrafia por correspondência, virou uma taquígrafa de primeira linha, entendeu? Sempre foi uma pessoa de muita fibra e tal. E meu pai, assim, pensa no sujeito mais popular da cidade. Era muito popular. Nossa, seu Turcão. Né? Meu pai fazia um quibe, o Paulo Francisco, que você não tem ideia do tanto que aquele quibe, tanto cru quanto frito, né? Vocês eram de origem sírio-libanesa? Sírio-libanesa. O meu avô sírio-libanês e a minha avó italiana. Então, eu sou um mix disso aí. Né? Você vê, meu irmão Humberto, por exemplo, é mais árabe, moreno, tal, né, não sei o quê. O Sérgio também puxou um pouco mais árabe. Eu assim, se você falar assim, esse cara, ele é italiano ou é árabe? Tal. Eu fiquei
no meio. Ou seja, eu virei um barril de pólvora, entendeu? Porque imagina, né? Mas meu pai sempre foi um grande incentivador, assim, ouvia, se sentia orgulhoso, né, e tal. Eu na Rádio Globo, meu pai nas pescarias. Olha, imagina. com radinho, né? Claro. Com um rádio desse Entendeu? aqui, por exemplo. Hoje você não ouve rádio disso aqui mais, não. E outra esqueça. coisa, na Rádio Globo no Rio de Janeiro, tudo quanto é programa que eu fazia, eu tinha que mandar um alô para ele, porque ele estava lá ouvindo. Bacana demais. Cativa. Léo, eu te trouxe aqui principalmente para isso agora. Porque você é um cara que eu tenho confio no seu conhecimento, na sua seriedade, na sua verdade enquanto comunicador, para te perguntar o seguinte: e agora? Para onde é que nós vamos? O rádio morreu? Acabou o rádio? São diversas plataformas. Eu, por exemplo, tenho as minhas aqui de memórias do rádio no Spotify, no Deezer. Eu tenho aqui os meus podcasts. Aliás, eu acho que eu sou o único que guardei os seus áudios, que eu acho que nem você guardou, né? Eu tenho muita coisa sua aqui do Rio de Janeiro. Engraçado, eu tenho esse defeito. Cara, eu nunca guardei Nunca guardou, né? Mas nada. ainda bem que apareceu o Paulo Francisco que guardou aqui, tem muita coisa sua. Para onde é que vai o rádio? O rádio acabou ou simplesmente mudou de plataforma? É o seguinte... Eu gostaria de ouvi-lo assim, com bastante atenção nisso. Vamos lá. Olha só. Tecnicamente, o que é o rádio, né? O rádio... Você tem aqui um microfone, esse microfone é processado por uma mesa, essa mesa vai para um processador de áudio, esse processador de áudio manda esse som lá para o transmissor amplifica isso, manda para uma antena, e aí um tipo de onda fica disponível para você sintonizar nesse aparelho aqui. No caso, FM, porque o AM já nem existe mais. Ok? Então, você tem essa onda disponível aí na cidade. Qual que é o primeiro problema? O primeiro problema é que, se você pegar pessoas de 25, 30 anos para cá e falar assim, sintoniza aí. O cara vai dizer, como assim, sintonizar? O que é isso? Certo? Nem sabe como... Já começa pela linguagem, exatamente. Né? Já tem dificuldade em... Sintoniza aí e tal. O que é? Eu tenho que botar algum endereço aqui no browser do meu, não sei o quê? Não, sintoniza aí. Ou seja, então, presta bem atenção. Captar essa onda que fica disponível graças a um transmissor que está emitindo aquilo através de uma antena que está instalada numa torre qualquer, lá no Morro do Mendanha, ou em cima de um prédio e tal, sintonizar esse sinal é o primeiro problema. Uhum. As pessoas perderam esse hábito. Entendeu? De 30 anos para cá. Quem tem 30 anos, cara, como assim? Se der um rádio desse aqui, o cara fala, tá, mas e aí, como é que funciona? Na primeira chiada que der, o cara desliga. Não é? Começa por aí. O som, então, eles vão achar um verdadeiro absurdo, certo? Porque hoje você tem a música que você quer ouvir, a programação que você quiser fazer. O playlist que você fizer, você tem à disposição. Você tem N plataformas para você ouvir música, ok? Sim. Agora, ouvir alguém raciocinando, certo? Ouvir alguém dizendo coisas que ele está pensando naquele momento, que o talento dele está colocando para fora, que a ligação dele com esse mundo espiritual, né, com essa coisa quântica e tal, isso não dá para você gravar num CD, entendeu? Então, isso é o que ainda sobrou, que, na minha opinião, é o que sempre foi o que tinha que sobrar, que é o que era importante. A essência. A essência. Uhum. Então, veja bem, o Leal, o mesmo Leal que um dia sentou na frente de um microfone lá no estúdio da Rádio Globo, né, a maior emissora do Atlântico, com 200 quilowatts, sabe? Esse cara não tem nem ideia do que é isso, numa antena, num canal ali, falando para o Brasil inteiro de uma vez só, né? O mesmo Leal, aquele mesmo espírito está aqui agora, nesse momento, aqui diante desse microfone, fazendo um podcast, que é um outro formato que veio com o mundo, com o que aconteceu no mundo, com o avanço da tecnologia e tal. Mas o Leal, a essência do Leal está aqui.
Ok, então vamos lá. Se o Leal vai fazer qualquer coisa usando esse formato, o que vai fazer diferença é que é o mesmo Leal que vai estar aqui. Aham. A diferença é que, além do microfone, vai ter uma câmera, ou duas ou três, vai ter duas ou três pessoas aqui, e a conversa, e aí o Leal vai poder fazer o que ele fez. Por exemplo, quando eu me despedi no Amor Sem Fim, há 30 e tantos anos atrás, né? 91, 90, para hoje, 33 anos. 33 para 34 anos. Quando eu me despedi lá, eu fui curto e grosso. Falei, ó, foi legal até aqui, me fez muito bem, espero que tenha feito bem para você também e tal, mas, porra, sabe, chega uma hora... Aí, terminei. Aí, quando eu terminei, a secretária que estava trabalhando lá dentro disse, Leal, você falou porra? Falei. Aí, um belo dia depois disso, lá em 92, 93, 92, eu criei um personagem aqui que foi o maior sucesso na Rádio Terra, chamado Hans Zinzolino, o Ogro e Ladão. Fantástico. E esse personagem falava, filho de uma égua, desgraçado, não sei o quê. Então os caras, cara, tá maluco? Não pode colocar no ar. Como é que pode? O pessoal em Goiás arrebentou isso há 30 e tantos anos atrás. Compreendeu? Há 30 e tantos anos atrás. Inimaginável, aí, né? Há 18 anos atrás, Rádio Companhia. Cara, peraí, você está propondo aqui um programa de 2 horas de só conversa, sem tocar uma música? Tô. Debate Companhia, qual que é o problema? Não, cara, não tem cabimento, não tem cabimento. Rebentou a boca do balão. Ou seja, por quê? A explicação é simples. É assim, cara, se as pessoas soubessem o quanto elas têm para dizer, né? Se elas se dessem ao direito de fazer isso, porque todos nós, todos, absolutamente todos, somos comunicadores. Uhum. A gente nasce comunicando. Quando você chora, você está querendo dizer alguma coisa. Você tomou um tapa e chorou, das duas, uma. Ou você ficou puto porque tomou o tapa, certo? Ou você está tentando dizer, cara, aqui fora é muito ruim, lá dentro era quentinho, tranquilo, entendeu? E agora, que negócio é esse aqui? Estou sentindo dor, tá ruim e tal. Você está comunicando alguma coisa. Todos são. Não é assim? Uns mais, outros menos. Ok, agora... Muda a forma, né? Qual é a essência disso? A essência é a seguinte, o segredo é o seguinte, é quando você diz o que você pensa no tom certo. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Quando você diz o que você pensa de verdade, né? Quando é a sua verdade, e você diz no tom certo, aí, amigo, aí o buraco é muito mais embaixo. Vou explicar melhor. É assim, ó. Para quem é do rádio, para quem foi do rádio, né, ou para quem ainda trabalha no rádio e tem algum conhecimento sobre como fazer isso, né? Esse microfone aqui é uma orelha só. Então, você nunca vai ver o Leal falando no plural. Olha, vocês que estão aí, sabe, porque vocês isso, porque vocês aquilo. Por quê? Porque, ao fazer isso, eu estou desligando a conexão. Uhum. Não dá para você ter conexão com várias pessoas ao mesmo tempo. Dá para você ter conexão com uma pessoa só. Então, lá no Amor Sem Fim, você falava você. Quando eu dizia assim, ó, é o seguinte, você é uma pessoa linda. Uhum. Você precisa entender isso. Porque o dia que você perceber o quanto você é uma pessoa linda, todos ao seu redor vão entender isso. Olha e vão te olhar pela beleza que você tem, pelas coisas boas que você emana, entendeu? Ou seja, eu estava falando com uma pessoa. Singular. Apesar de que milhares de pessoas estavam me ouvindo e aquilo era único para cada uma delas. Claro, ok? Claro. Então tá. Então, essa essência que é do rádio vai continuar. Essa não morre nunca, né? Nunca vai morrer.
Aliás, eu vou te dizer, a televisão está sofrendo já começou a sofrer por causa disso. Sabe por quê? Porque agora nós, né, vamos ter o vídeo para competir com essa gente. Entendeu? Então agora é o seguinte, agora, além de falar aqui com a nítida sensação que eu estou falando numa orelha, eu estou, então, a partir de agora, olhando no seu olho. Ok? Estou dizendo para você as minhas verdades. E você vai sacar que eu estou falando verdade. Sabe por quê? Porque quando não é verdade, qualquer um vai saber. Até aqueles que não têm essa condição, com um tempo, vão perceber. Por quê? Porque o tom acompanha o sentimento real que você tem. Se eu quero mentir, né, se eu estou mentindo, eu vou impostar a minha voz, certo? Olha, sabe, tal, eu sou o quê? Ou seja, eu estou me escondendo atrás de um timbre que é mentiroso, não é verdade. E todo mundo vai perceber isso. Entendeu? E todas as pessoas, qualquer um que vai te ouvir, vai te ver, vai saber disso. Outra coisa é o seguinte, quando você está vendo alguém na televisão, né, e a pessoa está falando com você ali diretamente e está sendo falsa, né? Você percebe no timbre, né? Você percebe nos exageros, entendeu? Que essa pessoa vai tanto no timbre da voz, no tom da voz, na quantidade de sorrisos que ela vai dar, nos exageros que ela vai cometer. Você percebe que aquilo é de mentira, que aquilo não é verdade. Agora, quando você olha direto no olho de alguém e fala uma verdade, aquilo entra na pessoa, entra mesmo. E o retorno é o retorno que a verdade sempre trará, independente da mídia. Então você está querendo dizer que, enfim, o que vai prevalecer na comunicação é a essência. Sim. É isso que vai prevalecer. Porque praticamente está tudo nivelado, não é? Antes a televisão era uma coisa assim, né? O rádio ficava lá embaixo. Hoje vem um Cazé TV e com milhões de telespectadores supera uma Rede Globo. Você quer ver, Paulo? Hoje vem uma plataforma aí desconhecida. É tão fácil da gente chegar a essa conclusão. É assim, ó, imagina hoje, você fala assim, vamos pensar aqui numa rádio qualquer, uma rádio Y da cidade, certo? Aí essa rádio está lá tocando um monte de música, sertanejo, música não sei o quê, funk, está lá com uma programação popular dessas, o mais mal feita possível, né? Entendeu? E aí isso é uma outra história, né? Que o rádio se prostituiu completamente para tocar música ruim e ganhar dinheiro com isso. Mas essa é uma outra conversa, beleza? Então tá. Então vamos lá. Então imagina uma rádio Y qualquer, né? Com uma programação de merda lá, qualquer uma, não importa qual seja. E com audiência praticamente zero, beleza? Aí, fala, não, então é o seguinte, então me dá aí de 6 às 7 da tarde um horário para eu fazer um programa aí. Que programa você vai fazer? Não, eu vou conversar com as pessoas sobre o dia, o que rolou no dia e tal, não sei o quê. Né? Aí, se eu fizer a coisa certa, se eu fizer direito, eu vou em pouco tempo, ter a maioria da audiência do público disponível para aquele formato. Ou seja, eu vou dar certo. Agora, se isso vai representar um volume suficiente para se faturar, para ganhar dinheiro e tal, é outra conversa. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você fizer direito, ainda no rádio, que o cara vai ouvir lá no carro e tal, não sei mais o quê, vai funcionar. Agora, e se, durante esse período que eu estou fazendo aquilo lá no rádio e tal, só para quem tem o aparelho para ligar no carro e tal, e se eu coloco 3 câmeras lá ou 4 câmeras lá e transformo aquele momento ali num podcast? Aí eu vou explodir lá na internet. Ou seja, mas estou dando certo no rádio. Isso prova que o que vale é a essência.
Tá. Entendeu? E não a plataforma. E não a plataforma. Ah, ok. Porque a plataforma vai fazer o sujeito estourar e ganhar milhões. A internet hoje, por exemplo, você pega um podcast aí com 50 milhões de inscritos. Uhum. Cara, o poder de vender isso, o poder que isso dá, o poder comercial disso é sei lá, quantas vezes superior. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é que quando você faz corretamente, do jeito certo, você vai dar certo naquele âmbito. Então, ouvintes. nós não precisamos ficar com esse sentimento, então, de saudosismo ou de frustração, como se o rádio fosse desaparecer, subir. Viva a comunicação, então. Claro. Ela não morre nunca. Claro, não vai morrer Não nunca. E assim, Paulo, o cara do rádio, né? Por exemplo, né, vamos dar um exemplo. Se tivesse aqui o Adelson Alves, certo? Vamos citar o Adelson como exemplo. Se tivesse aqui o Adelson Alves. E aí, num determinado momento, a gente fosse incluir o Adelson na conversa, falando sobre a música raiz e a importância do rádio na música raiz. Você ia ver o cara, você ia falar assim, cara, que comunicador maravilhoso. Se você for fazer um podcast com esse cara, ele vai arrebentar a boca do balão. Entendeu? É a essência que vale. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você põe 1000 pessoas numa sala, ok? E dá a oportunidade para 50 comunicadores irem lá fazer qualquer coisa especificamente para aquelas 1000 pessoas. Uhum. Os que fizerem direito vão atingir as 1000. Os que fizerem errado vão atingir ninguém. Uhum. É isso que eu estou dizendo. Não importa se... cara, o Leal é um cara do rádio. Não é que o Leal é um cara do rádio. O Leal é um comunicador. Bom ou ruim, ele é um comunicador. Pode ser no rádio ou em qualquer Pode ser no plataforma, rádio, pode ser no podcast, pode ser em cima de um palanque, pode ser na cara do caralho, entendeu? Sim. O Leal é um comunicador, ok? Beleza. Agora, ele é bom? A essência dele... o que ele tem alguma coisa para dizer, você bota o Leal em frente a uma câmera lá e fala, Leal, sei lá, fala aí alguma coisa aí para o meu público da internet ou do meu Instagram e tal. Beleza, aí o Leal tá, o que você quer que eu fale? Não, fale alguma coisa aí sobre, sei lá, sobre ser diferente, ok? Ah, tá. Aí o Leal, comunicador. Tá, então tá, ser diferente, então tá bom, então vamos lá, vou fazer o seu Instagram, o que é 30 segundos, um minuto? Tá. Por que ser diferente? Quais são as vantagens de ser diferente? Qual é o motivo para ser diferente? Porque você acha que ser igual é ruim? Mas e se você fosse igual a uma pessoa muito boa, por exemplo? Se você pensasse igual a Jesus Cristo, por exemplo, seria ruim? Por que você tem que ser diferente de Jesus Cristo? Então, ser diferente não significa nada. O que significa de verdade é ser de verdade. Isso sim é do caralho. Entendeu? Cara, é impressionante. 30 segundos, sei lá, 20 e poucos segundos. Entendeu? Isso. Ou seja, isso está inserido no meu contexto. Eu estou raciocinando de verdade, estou dizendo o que eu penso, cara. Se vai soar bonito ou não, não importa. Isso é a essência e é isso que vai durar, pode ter certeza. Cara, eu acho que ficou claro para você que está aí, né, com o seu celular, acompanhando essa nossa conversa, que não é entrevista. Imagino que a gente não fez nenhuma entrevista aqui, não é? Aliás, foi muito bom, cara. Eu acho que é surpreendente isso para mim, não é? Eu esperava que o Leal fosse trazer aqui alguma coisa sobre o futuro da plataforma, sei lá, né? Alguma coisa assim. Não, ele trouxe o futuro da comunicação, que está na essência, então ela não morre nunca. Então, gente, vamos parar com o saudosismo. Aquele saudosismo é aquele negócio que você faz assim, ó. Ah, não, eu gosto de ouvir rádio aqui, ó. Eu sou romântico porque eu gosto daquele chiadinho do rádio. Não, peraí, ó. Chiadinho não. Chiadinho não tem graça. É muito melhor você colocar de água suja. É melhor você colocar aqui no app, não é? No aplicativo, onde você tem um som limpo, com qualidade. E você vai poder prestar atenção no comunicador, se ele tem uma essência ou não tem. Léo, eu não sei quantos minutos já deu esse nosso bate-papo aqui, mas eu tenho a impressão que nós temos ainda
condição de continuar aqui mais 2, 3, 4, 5 horas. Fique à vontade. Eu vou te convidar para vir mais vezes aqui para a gente continuar trocando ideias. Quem sabe a à gente contribui com um ou com outro, com tudo que você falou. Quem sabe não, com certeza está contribuindo. Mas como você falou de essência, eu vou terminar sempre esses podcasts fazendo uma pergunta que não tem conotação religiosa. Não confunda. Não tem conotação religiosa, nem política, nada disso. É a pergunta que eu vou fazer para todos que eu convidar. E, logicamente, que cada um vai responder de acordo com a sua essência. Eu vou terminar o papo com o Antônio Leal, comunicador, homem do rádio, da televisão, fazendo a seguinte pergunta. Antônio Leal, quem é Deus para você? Cara, essa é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito interessante, né? Deus, na minha humilde opinião... Não tem conotação religiosa, hein? Tá? Deus, na minha opinião, é tudo aquilo que é construtivo, entendeu? O amor, né? Muita gente fala assim, olha, Deus é amor. Não, 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 não. O amor é Deus. Uhum. Por quê? Porque tudo o que só pode ser construtivo, você conhece alguma coisa negativa que possa ser provocada pelo amor? Você conhece alguma coisa negativa que possa ser construída pelo amor? Ou seja, e outra coisa, onde existir um tipo de vida em qualquer parte do universo, em qualquer universo que possa existir, onde existir um ser, esse ser vai ter esse sentimento que a gente aqui, não sei se da forma correta ou não, chama de amor. Portanto, se existe onipresença, essa onipresença, ela só é possível dessa forma. Então você fala assim, descobriram um planeta a não sei quantos milhões de anos-luz da Terra, então, aí lá tem uma civilização. Lá tem amor? Tem. Então, Deus está lá também. Ah, tá. Ok? Legal, que resposta. É isso. Léo, aquele abraço. Valeu demais. Muito obrigado você que nos acompanhou. Se você gostou desse bate-papo com o Leal, você pode entrar no chat aí, pode perguntar, pode dar a sua opinião, pode falar com a gente. Vamos continuar comunicando e vamos continuar aprendendo e repartindo a essência que todos nós temos. Todo mundo tem um pouco, não tem? Então, reparta aquilo que é bonito, que é amor, que é bacana, e eu tenho certeza que você vai contribuir e ajudar muita gente com a sua essência, com a sua comunicação. Viva o rádio, o nosso tema de hoje, mas viva a comunicação acima de tudo. Grande abraço. Obrigado.